Bom, pessoal, aqui a gente vai ver como é que a gente consegue plotar, construir uma carta topográfica de levantamento por caminhamento. Uma carta de um levantamento planimétrico realizado por caminhamento. Aquela atividade que nós fizemos, no qual a estação ficou alocada no ponto 1 por meio de caminhamento. Nós fomos percorrendo todo o perímetro da área que nós queríamos coletar os dados até obter aqui 5 pontos. E aí, aqui estão as informações que nós coletamos em campo. Estação no ponto 1. Como é um levantamento por caminhamento, nós vamos ter o ponto de vante e o ponto de ré. Sendo que em cada local desses onde a estação estava alocada, nós coletamos o ângulo horizontal externo, fio superior, fio inferior. Por meio dessas informações, nós determinamos a distância horizontal, nesse caso aqui, por exemplo, 8,5, é a distância horizontal entre o local em que a estação estava alocada, ponto 1, e o ponto 2, então, o 8,5. Além da distância horizontal, nós também corrigimos o ângulo horizontal por meio daquele procedimento que nós vimos em aula. E também, a partir desse levantamento, dessas informações, determinamos os azimuths do ponto 2, 3, 4 e 5. De forma que, lembrem-se que o azimuth do ponto 1, esse ângulo aqui, ele foi determinado em campo. E a partir dele, nós obtivemos, a partir desse primeiro azimuth e dessas distâncias que nós calculamos aqui, nós obtivemos os azimuths dos demais pontos, ponto 2, 3, 4 e 5. Também obtivemos aqui as coordenadas arbitrárias dos pontos que servem para a gente poder calcular a área, né? Pelo método determinante. Muito bem. E as informações que nós iremos necessitar para poder plotar ou construir essa planta topográfica é a distância horizontal dos pontos e os seus azimuths. Isso, coloquei aqui já. De forma resumida, né? Nós temos aqui os pontos, ponto 1 até o ponto 5, suas vantes e suas rés, as informações dos azimuths e da distância. Por exemplo, no ponto 1, nós temos o alinhamento do ponto 1 até o ponto 2, essa distância é 8,5, tá aqui, e o azimuth desse alinhamento é 358 graus, 358 graus e meio, tá aqui o danado. Muito bem, o que a gente quer? Primeiro ponto é a gente vai querer ter que plotar essas informações ou construir essa planta topográfica planimétrica no SIG, no QGIS. Para isso, a única informação que nós temos são as informações de coordenadas do ponto 1. Lembrem-se que no momento em que nós alocamos a estação naquele local, nós coletamos as coordenadas desse ponto com o receptor GPS. Então, nós temos o local onde ele está plotado, tem essa pasta aqui, levantamento por caminhamento, e nós temos aqui o arquivo GPX que nós coletamos no ponto 1. Então, de todos esses pontos aqui, nós temos apenas a informação do ponto 1. Então, todo o levantamento, a primeira coisa que a gente faz para calcular essas distâncias de área é identificar os vértices, né? São os pontos. Depois de identificados os vértices, nós traçamos um polígono para delimitar a área. De forma que a única informação que nós temos é do ponto 1, que são as coordenadas. A partir do ponto 1, nós iremos determinar o ponto 2, 3, depois o 4, depois o 5. Para isso, nós vamos utilizar essas informações de distâncias e azimuths. Então, como é que funcionaria isso? Digamos que estaremos aqui no ponto 1, coletamos as coordenadas com o sistema GPS e a partir do ponto 1 nós iremos determinar o ponto 2. Notem que existe um alinhamento aqui entre o ponto 1 e o ponto 2. Se eu sair do ponto 1 e até o ponto 2, eu tenho que caminhar 8,5 metros. Mas 8,5 metros eu posso estar em qualquer posição aqui. Para ser especificamente aqui, esses 8,5 metros, eles têm que percorrer um alinhamento cujo azimuth é de 358 graus e meio. Então, notem que apenas com a informação do azimuth, 358 graus e meio, tendo essa direção e sabendo que você tem que percorrer 8,5 metros, você já sabe exatamente onde fica o ponto 2. Então, notem que para determinar o ponto 2,
eu preciso apenas do azimuth e da distância horizontal do alinhamento do ponto 2, do alinhamento do ponto 1, tendo como montante o ponto 2. Então, para determinar o ponto 2, esse ponto aqui, vou precisar desse azimuth e dessa distância. Uma vez obtido a informação do ponto 2, obtido a posição do ponto 2, eu vou obter a posição do ponto 3, sabendo que a distância entre o ponto 2 e o 3 é de 40 metros. Notem que a distância entre a estação e o ponto 3, a estação em 2 e o ponto 3, 40 metros. E esse alinhamento possui um azimuth de 83 graus e meio. Então, se eu seguir essa direção de 83 graus e meio de azimuth e percorrer uma distância de 40 metros, eu vou chegar até a posição do ponto 3. Então, notem que para encontrar o ponto 3, eu preciso dessa distância, da distância do ponto 2 da avante até o ponto 3 e desse azimuth. A mesma coisa para encontrar o ponto 4. Aí eu vou precisar da distância do alinhamento do ponto 3 até o ponto 4, que é 17 metros, e do azimuth do ponto desse alinhamento, que é 180 graus e meio. Aquele. Encontrado o ponto 4, o último ponto que nós temos que obter é o ponto 5. Então, esse aqui eu já tenho encontrado. Para encontrar o ponto 5, eu tenho que percorrer essa distância, 18 metros e meio, do alinhamento 4 a 5. Então, essa distância, 18 metros, ponto 8. E esse azimuth, sendo que para eu percorrer 18,8 e achar o ponto 5, eu tenho que percorrer seguindo esse azimuth de 249 graus e meio. Então, para encontrar o ponto 5, eu preciso desse azimuth e dessa distância. Notem que eu poderia utilizar o azimuth do ponto 5 e essa distância aqui, ponto 5 até o ponto 1, para achar o ponto 1. Ou seja, esse azimuth e essa distância. Mas eu não preciso, porque já tenho o ponto 1. O ponto 1 foi coletado via GPS. Ponto 1 via GPS, eu vou coletar o ponto 2 com esse azimuth, com essa distância. Vou encontrar o ponto 3 com esse azimuth, com essa distância. Vou encontrar o ponto 4 com esse azimuth, com essa distância. E o ponto 5 com esse azimuth, com essa distância. Então, esses aqui serão os azimuths e as distâncias que eu vou utilizar para encontrar os demais pontos. Então, o primeiro passo é plotar o ponto 1 no computador, ou lá no QGIS. Para isso, a gente vai utilizar esse arquivo GPX. Arquivo GPX, abrir aqui o QGIS, o modo mais fácil de carregar, clicar e arrastar o arquivo GPX para a tela do QGIS. E aqui, notem que tem vários zeros, o único ponto que está ativo é esse aqui, waypoint.z1. Peço para adicionar camada. E ele aparece aqui. Vou adicionar aqui uma camada do Google Maps. Notem que se ficar tudo verde aqui é porque deu um zoom muito grande. Só tirar o zoom com o scroll do mouse e aqui mostra a posição daquele ponto. Importante, pessoal, esse ponto aqui não é um arquivo vetorial tipo Shapefile, é um arquivo GPX. Então, para isso, para a gente começar a trabalhar, nós temos que converter esse arquivo GPX em um arquivo Shapefile. Então, para isso, ou pegar esse ponto aqui, essas coordenadas aqui, e adicionarmos para um arquivo Shapefile. Então, para isso, nós vamos aqui no menu Complementos, no menu Camadas, criar uma nova camada Shapefile. Vou indicar para o computador salvar essa camada Shapefile na pasta Levantamento por Caminhamento. Vou batizá-la de pontos. Salvar. Tipo de geometria. Ponto. Sistema de referência de coordenadas, siglas 2000, UTM 23 Sul. Se não aparecer, clique aqui no globinho e busquem ela. Clique em OK. Notem que aqui eu tenho aqui a camada de pontos que eu acabei de criar, mas não tem nenhuma informação. Vamos criar esse ponto. Então, o primeiro ponto que eu tenho que criar corresponde ao ponto 1, esse ponto aqui.
Para isso, eu vou criá-la exatamente sobre o ponto 1 do arquivo GPX. Então, eu marco aqui a camada de pontos, vou no lápis para acionar a formatação, clico no botão adicionar pontos e deixo ativo aqui a camada de aderências. A camada de aderência já falei para vocês. No momento em que o cursor do mouse estiver perto do ponto, vai aparecer, ele vai ficar diferente, eu dou um clique. Isso aqui seria o ponto 1. Então, ok. Então, notem que, agora que eu tenho dois pontos, por exemplo, se eu desmarcar aqui a camada do arquivo GPX, e ainda vai ficar um outro ponto aqui. Esse ponto aqui corresponde ao ponto da camada Shapefile que nós acabamos de criar. Agora eu clico aqui em salvar, desmarco o lapisinho. Uma vez que eu já tenho ponto, o arquivo Shapefile do ponto, do ponto correspondente ao ponto 1, eu já não preciso mais do arquivo GPX. Eu seleciono e clico nesse botão aqui para excluir essa camada. Ok. Então, notem que nós temos aqui agora é o ponto 1. Esse ponto aqui é a posição do ponto 1. A partir do ponto 1, nós vamos plotar todos os demais pontos, do ponto 2, 3, 4 e 5, com essas informações. O ponto 2 vai ser plotado com esse azimuth de distância, ponto 3 com essa, ponto 4 e com essas informações o ponto 5. Para isso, pessoal, nós vamos utilizar outra ferramenta lá do plugin ShapeTools. Então, na aula passada eu mostrei para vocês como é que instala esse plugin ShapeTools. Nós já utilizamos essa ferramenta aqui e hoje a gente vai utilizar essa outra ferramenta. Essa ferramenta aqui, Azimuth tem sequência de giro, ela permite com que permite nós plotarmos pontos a partir de uma sequência de distância e azimuths. Então vamos lá, vamos ver como é que ela funciona. Para eu adicionar os demais pontos, clico sobre a camada de pontos, clico sobre o lápis e clico na opção adicionar pontos. Posteriormente, antes de clicar aqui sobre o ponto 1, eu vou aqui no menu Raster, menu Vetor, Shape Tools e vou nesta opção. Eu criar sequencialmente pontos a partir de uma sequência de azimuth e de distâncias. Clico sobre ele. E agora clico sobre o botãozinho. Notem que o cursor mudou. Agora eu vou clicar sobre o ponto 1. Quando eu clico sobre o ponto 1, vai aparecer uma outra janelinha, em que aqui eu vou digitar sequencialmente os azimuths e distâncias que eu preciso plotar para os outros pontos. Então, vou aqui, copio essas informações de distância e azimuths. Notem que tem que ser azimuth e depois distância. Ctrl+C, Ctrl+V. Tem que ser essa sequência, azimuth e distância. Aqui eu tenho que modificar, se tiver quilômetro aqui, essa unidade de distância, tem que modificar para metros, ok? Clique em OK. Notem que aqui plotou todos os pontos. Temos o ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Que eu posso clicar em salvar. Por exemplo, ainda aqui com a camada de pontos ativas, se eu for buscar as informações dessa camada aqui na tabela de atributos, notem aqui que eu não vou ter 4 pontos, eu vou ter 6 pontos. Não vou ter 5 pontos, eu vou ter 6. Ponto 1, quando eu seleciono aqui, ele teria que ficar amarelinho selecionado. Ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 e o ponto 6. Notem que ele está identificando o nosso ponto 5 aqui, que é para ser o ponto 5 como ponto 6. Significa que tem um ponto adicional. Normalmente essa ferramenta ela adiciona um ponto 1 aqui, ainda não sei o motivo, mas isso aqui é fácil a gente identificar. Esse ponto 1 aqui, que nós estamos vendo, esse aqui, é aquele primeiro ponto que nós criamos a partir do arquivo GPX. Então é interessante nós excluirmos para ficar para uma representação melhor. Então, para a gente excluir, só clicar aqui do lado, ele tem que ficar totalmente azul, essa parte, e clicarmos aqui nessa lixeirinha. Então, notem que o outro ponto 1, nós tínhamos dois pontos 1 aqui, um sobre o outro. Agora ficou apenas um.
ponto 1, 2, 3, 4 e o ponto 5. Ficou ok agora. Muito bem. Aqui, pessoal, seria interessante para a gente conseguir essas informações aqui. P1 para o ponto 1, P2 para o ponto 2, P3 para o ponto 3 e assim por diante, nós adicionarmos um rótulo com essas identificações. Notem que essas identificações são palavras. Então, para a gente poder adicionar o rótulo com essas identificações, clicar em salvar aqui para salvar a alteração. Voltar. Para criarmos um rótulo com essa identificação, nós vamos aqui, ó, clica novamente na camada, no lapisinho, e vamos lá na tabela de atributos. Aqui na tabela de atributos, nós temos as identificações dos 5 pontos, e nós iremos criar uma outra coluna aqui para identificar P1, P2, P3, P4 e P5, com as identificações dos nomes. Notem que são nomes, portanto, vou criar uma coluna de identificação com palavras. Então, para isso, o lapisinho tem que estar ativo. Vou aqui nesse botão Novo Campo, Nome, Identificação do ponto. Tipo, vai ser um texto, uma vez que vão ser palavras. Comprimento, vou colocar aqui apenas como 2 unidades, que é a letra P e um número qualquer. Clique em OK. Aqui agora eu consigo formatar. Digito P1, ponto 1, P2, 3, P4, P5. Ok? Clique em salvar, desmarque o lapisinho. Muito bem. Agora, para que essas informações de P1 até P5 apareçam aqui, novamente a camada tem que estar selecionada. Clico nesse botão aqui de opções de rótulos. Vai abrir essa outra janela. Notem que eu vou colocar rótulos nos pontos. No tipo de rótulo, rótulo individual. Identificação do rótulo. O tipo de informação que eu quero que apareça é a identificação IDP, aquela coluna que nós acabamos de criar. Como tamanho, colocar o tamanho 15, clicando, aplicar. Tudo bem. Note que nós temos agora aqui a posição de todos os pontos que caracterizam a poligonal. Próximo passo, para a gente poder encontrar os comprimentos dos lados e a área, próximo passo será construir o polígono. Para isso, eu vou criar uma outra camada, nova camada Shapefile, criar um outro arquivo, e agora vai ser o arquivo polígono. Clique em salvar. Tipo de sistema de referência de coordenadas, siglas 2000 UTM-23 Sul e o tipo de geometria polígono. Clique em OK. Agora eu vou começar a criar o polígono. Seleciono a camada polígono, vou aqui no lápis, novamente aqui na opção adicionar polígono e eu vou juntar, unir. Ó. Notem que a camada de aderência tem que estar ativa para puxar o ponto. Clicar no ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e ponto 5. Fechei a poligonal, clico com o botão direito. Polígono número 1. Ok, já temos o primeiro polígono. O polígono que representa a área. Esse aqui. Colocar essa camada de pontos para cima. E agora eu vou poder identificar os pontos. Próximo passo é calcular os comprimentos dos lados desse polígono. Então, para isso existe essa outra ferramenta aqui ainda do plugin Shape Tools. Vou aqui, menu raster, vetor, Shape Tools, tem essa ferramenta aqui, mensurar, calcular os comprimento de layers. Aqui tem esse menuzinho 1, 2, 3. Clico sobre ele, vai abrir essa janela. Quem que eu quero calcular os lados? Quero calcular os lados do polígono. Então aqui já está aqui a camada específica. É importante nós desmarcarmos essa opção aqui, porque do contrário, ele vai calcular o perímetro do polígono, ele vai calcular o comprimento de cada uma dessas áreas e somar todas. Desmarco. E aqui na unidade de distância eu coloco metros. E aqui no menu Input Layer, aqui é interessante a gente salvar, porque do contrário ele vai criar um arquivo temporário. Então eu vou salvar essa saída. Clico aqui nesses 3 botões.
salvar no arquivo. Aqui eu vou identificar aqui em qual pasta eu tenho que salvar. Levantamento por caminhamento. Não vai ser aqui não, por enquanto. Eu vou mostrar outro caminho para vocês. Vou clicar em executar. Então, polígono, desmarquei essa opção, mudei o comprimento para metros e vai criar aqui uma camada temporária. Pedir para executar, fechar. Então, notem que apareceu aqui os comprimentos de cada um dos lados da poligonal, beleza? Então, para a gente poder aumentar esses comprimentos aqui, então notem o que ele fez aqui. Ele mediu e apenas colocou linhas. Se eu tirar o polígono, o material ainda continua aparecendo. Então, notem que aqui tem um quadradinho com alguns risquinhos indicando que isso aqui é uma camada temporária. Então, por exemplo, se eu salvar, se eu fechar aqui a janela agora, essa camada já vai deixar de existir. Então, é possível salvar essa camada para quando eu precisar novamente dela, ela está disponível. Porque se eu desligar o programa, ela não vai mais aparecer. Então, para isso, eu clico com o botão direito, vou lá na opção botão direito, exportar, guardar elementos com, vou guardar como arquivo tipo shapefile, vou indicar onde é que ele tem que salvar, levantamento por caminhamento, aqui é comprimento, vou salvar como comprimento dos lados da praça. Clique em salvar. Sistema de referência de coordenadas, o TM, siglas 2000, TM23 Sul, ok? Clique em ok. Notem que no momento em que eu criei aqui a camada comprimentos lá do praça, a camada que foi criada lá, a camada temporária ainda continuou. Eu posso, só que essa informação é a mesma dessa, porque eu criei e salvei essa informação aqui, essa camada, e criou-se esse arquivo. Então, se eu já tenho esse arquivo, eu não preciso mais dessa camada de arquivo temporário. Posso clicar em remover. Ok. O que aconteceu aqui? Os comprimentos sumiram. Só que se eu selecionar aqui a camada e for aqui na tabela, a camada comprimentos lados, porque eu quero que as informações dos comprimentos apareçam, continuem presentes. Então, para isso, se eu for aqui, ó, selecionar a camada de comprimentos praça e for na tabela de atributos, notem aqui, ó, que eu tenho aqui 5 linhas. Cada linha tem essa informação label aqui, que tem as informações do comprimento e a unidade de medida de metros. Então, o que eu faço? Apenas adiciono o rótulo, tendo como conteúdo do rótulo é a informação do label. Posso clicar em fechar. Então, seleciono a camada comprimento praça, vou aqui em rótulos de camada, menu rótulo individual e aqui já apareceu aqui label. Então, a opção certa eu posso colocar a distância, mas vai aparecer as informações dos comprimentos sem unidade de medida. Então, a informação correta é label. Clico em aplicar. Antes de clicar em aplicar, eu vou aumentar o tamanho dessas informações aqui para 14. Clique em aplicar. A última coisa que falta, pessoal, para a gente terminar aqui o levantamento planimétrico, é eu calcular a área. Para isso, eu vou calcular a área desse polígono. Primeiro, vou salvar aqui as informações do polígono e modificar essa coloração. Propriedades. Um pouco mais opaco. Formulações dessas linhas, colocar um pouco mais escuro. Tá bom. Próximo passo, calcular a área do polígono. Para isso, eu seleciono aqui a camada do polígono, vou aqui nas tabelas de atributos, vou criar uma outra coluna aqui para guardar a área. Para isso, eu tenho que aqui na calculadora de campo. Campo de saída, eu vou criar campo de área. A área, tipo de campo de saída, é um número inteiro decimal. Vou colocar aqui com apenas um número com 6 valores e uma precisão de 4 casas depois da vírgula.
Para calcular a área, eu vou aqui na opção Geometria, clico nesse triângulozinho do lado, seleciono aqui a opção Área. Então, notem que ele vai calcular a área em metros quadrados. Dou um OK. Aqui, calculou já a área. Salvo as alterações, desmarco o lapisinho. A área não apareceu ainda, porque eu tenho que adicionar o rótulo da área. Então, seleciono o polígono novamente, vou aqui no menu Rótulos, e aqui, sem rótulos, eu coloco rótulo individual, e aqui no valor do rótulo, vou procurar a informação da área. Notem que tem esse Ezinho aqui do lado. Eu vou colocar a informação aqui de metros quadrados, a unidade de medida dessa área. Clico no Ezinho. Para poder guardar a informação, clico nesse botão de concatenação de informação, isso aí nós vimos na última aula. Para funcionar, digito aspas, metro quadrado, e aspas novamente. Notem que é um aspas simples. Para não ficar junto como está aqui, só dá um pequeno espaço, clique em OK. Notem que já temos a informação aqui da área. Vou aumentar um pouco aqui o tamanho. Fechar. Muito bem. Levantamento planimétrico realizado. Então, o que vocês vão fazer é exportar aqui em projeto, salvar, exportar esse material aqui em PDF. Clique em salvar. Não precisa, nessa vez, não precisa realizar a criação de mapa, eu só quero o material salvo em PDF. Área de trabalho, eu vou salvar aqui em levantamento por caminhamento. Carta. Clique em salvar. Se eu for aqui no levantamento planimétrico, vai estar aqui. Depois vocês pegam essa imagem, identificam aqui o nome de vocês, tudo certinho, e cadastrem isso no SIG.